Como é que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado. O regime garante que terá urna com o corpo de José Eduardo dos Santos nos próximos dias em Luanda. A justiça angolana garante que não se prendem pessoas em dias de óbito. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MCV, a TV que chega até você, a TV que não vai você. Mano, eu empelhei um teatro, velho. Sinceramente, eu empelhei um teatro. Olha aqui, ó. Regime garante que terá urna com o corpo de José Eduardo Santos nos próximos dias em Luanda, né? Olha aqui. A delegação governamental angolana, que foi despachada a Barcelona para negociar com as filhas de Eduardo Santos, deu garantia ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço que até o final desta semana estarão em Luanda com a caixa contendo o corpo do antigo chefe do Estado. Uma aeronave privada para transportar a urna já se encontra em Espanha desde sábado para o efeito. Nesta segunda-feira, dia 11, membros da delegação do governo tentaram sem sucesso convencer o Tribunal de Barcelona para que lhes fosse entregue o corpo de Eduardo dos Santos, a pretexto de que o malogrado foi chefe de Estado e que o governo angolano pretende ter a tutela do corpo para ser levado a Luanda, né, família? O juiz responsável pelo processo rejeitou a entregar o corpo à delegação angolana, alegando que os restos mortais do antigo presidente só poderão ser movimentados para fora do território espanhol mediante a assinatura de os 8 filhos. Segundo apurou o Clube Capa, de todos os filhos do antigo chefe de Estado, apenas Joseane e o mais novo Breno dos Santos que concordaram que o corpo seja entregue ao governo de Angola para ser enterrado em Luanda. Danilo dos Santos tem posição neutra. Os restantes entendem que o corpo deve ser ainda preservado em Barcelona, temendo que um funeral para os próximos dias em Luanda seria usado para proveito político em benefício da campanha eleitoral do João Lourenço. De todos os filhos, o varão José Filomeno dos Santos é o único que não está em Espanha, pelo que o tribunal precisará de assinatura do mesmo, pelo que poderá ser feita por procuração devidamente reconhecida. Zeno, que gostaria de ter ido à Espanha se juntar aos irmãos, está impedido de viajar, uma vez que as autoridades angolanas recusam devolver-lhe o passaporte desde agosto de 2019, né? E face a isso, né, a justiça angolana, o nosso país é um teatro. Eu costumo falar mesmo assim, esse nosso país é gerido por crianças. Olha aqui, ó. A justiça angolana vem a público dizer que garante que não se prende pessoas em dias de óbito, né? O vice-procurador da República de Angola, Motalis, garantiu que não se prendem pessoas em dias de óbito, numa alusão à possibilidade de tal acontecer se a filha de José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, regressar a Angola para o funeral do pai, e também por causa de receios de outra filha do ex-presidente angolano de nome José dos Santos. Só para dizer aqui, se ainda mesmo está lá na Europa, já começam a fazer matérias para assassinato de caráter. Imagina quando ele estiver em Angola. Sinceramente, Isabel, não vá, ok? Não se prendem pessoas em dias de óbito. A própria lei exclui essa possibilidade, assegurou Motalis em declarações recolhidas pelo Novo Jornal no velório de José Eduardo Santos. O vice-procurador-geral assinala que a prisão não é um remédio. Os seres humanos têm de conversar sempre. Sobre o funeral de José Eduardo Santos, o vice-procurador-geral apelou a um consenso à família do ex-presidente para não prejudicar aquilo que é patrimônio da nação. O presidente José Eduardo Santos é patrimônio da nação e é preciso que haja bom senso da família para não prejudicar aquilo que é da nação. De acordo com o Novo Jornal, Motalis realçou que a Procuradoria-Geral da República está a tratar do assunto, sendo que as negociações com a família estão a um bom caminho. Por sua vez, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano, Francisco Queiroz, referiu, citado pela mesma fonte, que a família tem a última palavra, embora seja em questão de Estado. No entanto, acredita que a família terá bom senso e permitirá a translação do corpo para Luanda. Não vai acontecer, mano. Isso não vai acontecer. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Agora, face essa notícia toda, o futuro político do atual presidente depende das exéquias, mas com o corpo pertence, mas o corpo pertence à família, tá entendendo? E a socióloga angolana Luzia Muniz disse que o corpo de José Eduardo Santos pertence aos familiares. Segundo as tradições do país, independentemente de onde for o funeral, o ex-presidente angolano, o futuro político João Lourenço, atual presidente, depende deste processo. Fonte, né, Angola 24 horas, vamos lá ver aqui a matéria completa. Para Luzia Muniz, o impasse que persiste sobre o destino do corpo de José Eduardo dos Santos, que morreu na sexta-feira passada em Barcelona, engloba a perspectiva do direito tradicional, mas o cerne da questão é, sobretudo, política.
Nós olhamos para Barcelona e percebemos que Barcelona é hoje a capital de Angola. O que quero dizer é que é o local onde se está a fazer política, e mais do que isso, o que está em discussão não é apenas a entrega de um cadáver, disse hoje Luzia Muniz da Lusa. O futuro de Angola é, no entender da socióloga angolana, o cerne desta discussão que não se restringe apenas à realização de um funeral de Estado ou o provável alívio das tensões entre a família de José Eduardo dos Santos, Guedes, e o atual presidente angolano, João Lourenço. O que está em discussão é o futuro de Angola, porque dependente de como for e onde for o funeral de Gezi estará também dependente disto o futuro político de João Lourenço. E se nós pensarmos nisso estaremos também a pensar no futuro de Angola, disse. Porque nós não vamos ter mais campanha eleitoral, a campanha eleitoral, para as eleições gerais convocadas para 24 de agosto próximo, será esta discussão à volta do corpo, do antecessor de João Lourenço, José Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos, morreu numa clínica em Barcelona, Espanha, onde esteve internado há semanas em coma induzido. Foi também líder do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, partido que governa o país desde 1975. As autoridades espanholas anuíram a realização de uma autópsia ao seu cadáver na sequência de uma providência cautelar interposta pelas filhas, que defendem a realização do seu funeral em Barcelona. O Eluitia Xé dos Santos é uma das filhas de José Eduardo dos Santos que reiteradas vezes critica e responsabiliza o governo angolano, sobretudo João Lourenço, pela morte do pai. Angola cumpre hoje o terceiro dos 7 dias de luto nacional decretado pelo presidente angolano, que criou também uma comissão interministerial para tratar das exéquias de Gez, sendo que alguns membros da mesma se encontram em Barcelona para desbloquear o cadáver. Luzia Muniz considera, por outro lado, que os angolanos vivem, há muito tempo, numa contradição, pelo facto de o poder político ter adotado quase todas as leis com base ao ordenamento jurídico de Portugal, que tem como base o direito europeu não o direito costumeiro angolano. Nós abandonamos e não introduzimos na nossa Constituição o direito costumeiro, porque mesmo que Gez morresse em Angola em termos de direito positivo estaríamos a passar por isso em que estamos a passar. O corpo não pertence ao Estado, pertence à família, e mesmo em termos do nosso direito costumeiro pertence à família, mas mesmo no nosso direito costumeiro a família não se limita à família nuclear, que é pai, mãe e filhos. A família é ampla, recordou. Segundo a socióloga, há uma subordinação etária nas nossas relações de parentesco e essa subordinação etária significa que os mais novos são tutelados ou se submetem à decisão dos mais velhos. Isso significaria Isabel, dos Santos, Xé submeterem-se à decisão de Marta e Luís dos Santos, irmãos, de Gez. Mas nós não estamos perante isso, estamos perante um direito que entra em contradição com o nosso direito costumeiro, sublinhou. Então, à luz desse direito o corpo pertence à família e quem decide onde levar e como fazer com o corpo, não tendo o falecido deixado nada escrito, são os filhos e o cônjuge, frisou. A também jornalista fez também alusão à figura de Ana Paula dos Santos, viúva de Gez, contestada pelas filhas por suposto abandono do pai, considerando estar-se diante de mais uma batalha para se enfrentar. Elas, as filhas, ainda levantam essa questão, se aquela senhora, Ana Paula dos Santos, ainda é cônjuge, então estamos perante muitos problemas, apontou. E do que sair desta questão, e seja qual for a decisão, o presidente João Lourenço já é um derrotado. Porque à luz da Constituição o presidente João Lourenço é um dos presidentes mais poderosos do mundo, disse. Luzia Muniz acrescentou, ele, João Lourenço, tem esses poderes e os exerceu ao longo desses 5 anos, só que, ironia do destino,
Apesar daqueles todos poderes, ele precisa da Tchizé e Isabel para sobreviver politicamente, e isso é uma derrota. A conhecida socióloga angolana defendeu também que João Lourenço poderia optar em abraçar a ideia do funeral de Gés ser realizado apenas depois das eleições gerais, como é pretensão de uma das filhas, referido que este seria um mal menor. Mas, esse mal menor, observou, é outra derrota porque João Lourenço precisa do cadáver de Gés. Porque na nossa cultura africana e judaico-cristã não há luto e óbito sem cadáver, é preciso o cadáver para fazermos o luto e João Lourenço precisa de politicamente disso. Até porque ele vive uma guerra civil dentro do seu partido. Os eduardistas não são poucos dentro do país, aquelas manifestações, verdadeiramente espontâneas, pelas redes sociais de populares a chorarem com cânticos e responsabilizando João Lourenço pela precipitação da morte de Gés. Isso significa que o povo adotou a narrativa da Tchizé, salientou. João Lourenço está em condição de desvantagem e deveria dar sinais de distensão como liberar Zenu, José Filomeno dos Santos, filho varão de Gés, para ir ao encontro da família e não o manter como uma espécie de refém dependente do que vai acontecer. Ele precisa de fazer aquilo que na nossa linguagem chamamos de boa mocima, dar sinais de abertura e proximidade. João Lourenço precisa de fazer boa mocima e então esse um sinal de boa mocima, libertar o Zenu para neste momento difícil estar com a família em Barcelona, assinalou. O outro sinal era libertar os meios de comunicação social de forma que a voz da Tchizé passasse na televisão, porque a Tchizé é uma espécie de porta-voz dos filhos que não querem entregar o corpo a João Lourenço. Aquele discurso truculento, ameaçador não é bom, arrematou Luzia Muniz. O presidente angolano, João Lourenço, procedeu hoje, em Luanda, a abertura oficial de um velório público em memória a José Eduardo dos Santos, a quem sucedeu após as eleições gerais de 2000. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, comenta porque isso também é notícia. Você não saber de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender Filomeno dos Santos, para aprender Filomeno da família de continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião que é muito importante. É tudo de outro, até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega a você, até ver que não baixa a semana.